Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esta é a 10ª semana que nós estamos falando sobre este assunto. A fé é mais do que acreditar. Hoje, eu quero falar com vocês sobre a fé de Abel. A fé de Abel. Hebreus capítulo 11, verso 4. É o texto base da nossa meditação. Vocês acharam? Que Deus possa abençoar esse projeto do acampamento, Afonso. E vai ser uma bênção. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Correto? Eu tenho falado com vocês sobre a fé, trazendo definições, o que ela é, o que ela não é. Nós não vamos parar de falar sobre isso. No entanto, a partir desse instante, nós vamos começar a meditar sobre os nomes que aparecem no capítulo 11, que nós conhecemos como heróis da fé, listados neste capítulo. E eu gostaria de salientar que todos eles não eram pessoas excepcionais. Eles eram pessoas sujeitas às mesmas paixões que nós. Eram pessoas que temiam a Deus, respeitavam a Deus, mas que sofreram, passaram por dificuldades, venceram o mundo. E então eu vou tratar destas pessoas com vocês. Por quê? Porque a palavra fé hoje em dia, ela assumiu uma interpretação completamente antibíblica. As pessoas acham que fé é para conseguir coisas. Carro, casa, fazenda, namorado, bens materiais. E fé
não foi dado por Deus para alcançarmos essas coisas. Essas coisas fazem parte da vida? Fazem. No entanto, elas acontecem por meio de processos. Você não precisa de fé para comprar um carro, basta você trabalhar. Você não precisa de fé para arrumar uma namorada bonita, basta se arrumar e não ser tão feio. Então, nós precisamos de fé para enfrentarmos um espírito que tenta nos dominar, que a Bíblia chama de mundo. Todo cristão verdadeiro é chamado por Deus para uma luta contra o mundo ou mundanismo. O que é um mundo? O mundo é o berço do mundanismo. E o que é o mundanismo? O mundanismo é um estilo de vida que adota toda e qualquer filosofia que se opõe contra Deus, contra as suas verdades, contra os seus princípios, e ao mesmo tempo contra aqueles que querem fazer a vontade de Deus e que o amam de todo o coração. Então, a fé nos foi dada para nós vencermos o mundo. E eu estou dizendo isso porque o apóstolo João declara o seguinte, eu vou ler primeiro na versão internacional e depois vou ler na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Vocês conseguem ler perfeitamente? Vocês perceberão que não há diferença. Então diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Então, como está agora o mesmo verso, 1 João 5,4, na tradução da linguagem de hoje? Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Na verdade, essa linguagem está mais próxima do original. Ele tem a capacidade de Deus para vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Então, nós temos que analisar uma coisa. João, ele está declarando aqui 2 verdades, que eu quero que vocês prestem atenção nelas. A primeira, vamos ler em voz alta. Todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, ou seja, que é filho de Deus, recebe a capacidade de vencer o poder do mundo. Essa é a primeira verdade que nós vemos no versículo, quando diz, porque todo filho de Deus, vamos lá, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Então, todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus em Cristo, por meio de Cristo, ou seja, que se torna filho de Deus, recebe de Deus o quê? A capacidade de vencer o poder do mundo. Então, quando eu encontro pessoas que dizem que são cristãs, mas eles não se esforçam em vencer o poder do mundo, eu fico pensando, de fato são? Se a fé, segundo João, está nos dizendo que nós
recebemos de Deus a capacidade para lutarmos contra toda filosofia, contra todo pensamento que ataca a Deus, que contraria a verdade de Deus. Se eu não faço isso, se eu não me posiciono ao lado de Deus, que espécie de cristão eu sou? Falso ou verdadeiro? Quando eu estou com pessoas que não amam a Deus, eu sou como eles. E aí, quando eu vou à igreja, seja no sábado, no domingo, na terça, na quarta, seja lá que dia for, então aí eu sou cristão. Então na igreja eu sou o melhor marido do mundo, mas em casa eu revelo as minhas patas, as minhas ferraduras. Na igreja eu sou uma mulher respeitadora, mas em casa eu sou mandona, berro, subo nas paredes. Na igreja eu canto, eu toco, eu ensino, mas em casa eu respondo aos meus pais. Eu os trato como se fossem objetos, Então, o mundo está instalado, não é fora daqui. O mundo está instalado dentro de nós. Lembra que quando você se encontrou com Cristo, a batalha mais dura do Senhor é tirar você do mundo. É dar a consciência a você que você não pertence mais a um estilo de vida que contrariava a Deus. Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Vocês estão no mundo agora com uma missão, mas vocês não estão aí para agirem como eles agem. Talvez hoje você discutiu com a sua esposa ou seu marido, e agora vocês estão de cara feia um para o outro. Eu pergunto a você: Deus tem culpa da sua discussão? E se você fica com essa cara feia, como que você vai adorar a Deus? Jesus tem alguma solução para o seu problema? Se você agir como Jesus, você encontrará uma saída. Muitas vezes eu encontro pessoas que eles querem falar da Bíblia para todo mundo e se torna o quê? Inconveniente. Jesus não pediu que você ficasse tentando empurrar a Bíblia para dentro do coração das pessoas a qualquer custo. Mas ele disse: vocês são a luz do mundo. Ele falou: vocês manifestem suas ações diante das pessoas para que eles, vendo o que vocês fazem, glorifiquem a Deus. As pessoas não precisam saber o quanto nós conhecemos, mas elas precisam observar o quanto nós praticamos. Algumas igrejas guardam o domingo, outras guardam o sábado. Que diferença faz? Na vida daquele que fica xingando, odiando, trapaceando, mentindo, tratando mal a esposa, os filhos, ou os pais, ou o marido. Qual é a diferença? Você diz: eu só leio a Bíblia nesta versão. Qual é a diferença? Se você sabe achar cada versículo da Bíblia, mas não pratica nenhum. Então, nós precisamos colocar a nossa cabeça no lugar. O que Deus está esperando de nós é uma vida digna e elevada.
a fim de abençoarmos muitas pessoas. A segunda verdade é que o Filho de Deus vence o mundo pelo caminho da fé. Veja, assim, com a nossa fé, com a nossa fé, seria por meio da fé. Se você substituir aqui, com a nossa fé, você percebe que eu faço esses grifos, esses sublinhados, que é para você fixar sua atenção em determinadas partes da palavra de Deus. Assim, ou seja, desse modo, dessa maneira, uma vez que você é capacitado por Deus para vencer o mundo, então, por meio da fé, como é que Deus nos capacita? Por meio da fé. Consigamos o quê? A vitória sobre o mundo. Então, Deus nos dá a fé para que nós consigamos o quê? A vitória sobre o mundo. Para vencermos o mundo. E o mundo é aquela atitude que contraria a verdade e os princípios de Deus. Vamos supor que você faz um contrato para trabalhar com alguém. E então você fica enrolando esta pessoa. Você entra na empresa, anda para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e não trabalha, enrola o dia inteiro. Que princípio você está usando? Mundano ou do cristianismo? Mundano. Se você xinga a sua esposa, se você briga o tempo todo, se você a ofende, qual é o princípio que você está usando? Mundano. Então, para você ser mundano, você não precisa ser contado entre os imorais e os que estão fora da igreja. Talvez eu estou aqui me derrapando um pouco, devido ao sono, sei lá, mas eu peço que vocês tenham paciência. Acredito que está tudo certinho. Às vezes eu olho para o Tony e eu desanimo um pouco, mas... Então, veja só. Aí, se você ofende seu pai e sua mãe, se você não estuda, você vai à escola e você não estuda, que princípio você está usando ou adotando? No mundo. Olha bem para as nossas escolas. O professor entra e os alunos já os desrespeitam com suas atitudes. Um professor deveria ser, em um país civilizado, uma pessoa honrada e muito bem paga. Mas em países onde nós queremos aplicar princípios do feudalismo para fazer com que o povo seja o quê? Objetos de manobra. Para que estudar? Para que dar educação? Para que eles descubram que nós somos mentirosos? Para que eles alcancem uma capacidade para nos substituir? Para que eles comecem a representar, por meio de suas ideias, pensamentos e estruturas, uma ameaça? É por isso que nós não temos educação. As igrejas também fazem a mesma coisa. Jesus pediu que nós dessemos educação ao povo de Deus. Mas o que os pastores fazem? Eles pregam regulamentos, eles pregam crenças, mas não ensinam as pessoas a serem filhos honrados de Deus. E nós precisamos tomar cuidado,
porque o mundo entra e nos domina. Então, esse versículo 4 de 1 João 5 nos mostra duas verdades que eu gostaria que vocês as lessem novamente. Vamos lá? Todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, ou seja, que é filho de Deus, recebe a capacidade de vencer o poder do mundo, ou para vencer o poder do mundo. Deus não livra você do diabo. Eu já vi canções que dizem que se você crê, Deus vai tirar o diabo da sua vida. Quando? Nem da vida de Jesus Deus tirou o diabo. E a própria Bíblia diz que Deus dá liberdade ao diabo limitada. E a Bíblia ainda ensina que Deus transforma certas ações do diabo para abençoar seu povo. E às vezes para disciplinar seu próprio povo. E um dia o diabo vai ser punido, como nós vemos no livro do Apocalipse. Você nunca estará livre da presença do mundo, nem da presença do diabo. Como você não estará livre nunca da presença de pessoas que te prejudicam, que têm inveja, que têm ódio, e elas nem precisam estar endemoniadas para agirem desse modo. Basta estarem sendo influenciadas pelo espírito do mundo, que habita dentro delas. O que é o espírito do mundo, se não os interesses pessoais? Se você vai a uma igreja só para pedir coisas materiais, você faz campanhas, você faz correntes, você faz um monte de coisa para buscar coisas materiais, eu pergunto, quando você terá tempo para buscar Deus? Quando você terá tempo para aprender sobre o caráter de Deus? E vou mais longe. Quando você terá tempo para que o aprendizado sobre o caráter de Deus transforme o seu caráter? Um aluno que vai a uma escola, ele vai a uma escola para ser informado? Não só isso. Ele vai receber informação, mas também educado para se tornar um cidadão. Quando você gera um filho pela vontade de Deus, você gerou um bebê para mimar? Não. Você assumiu uma grande responsabilidade para educar um rapaz e uma moça para ser um filho de Deus, uma pessoa digna, uma pessoa que será útil à sociedade como instrumento de Deus. E isto a escola não pode dar. Você ensina o seu filho a ter respeito, a respeitar pessoas, a ter dignidade, a expressar um coração bondoso, generoso, justo. Isto a escola não dá. Mas quando você, ao fazer uma análise, quando você faz uma análise de como anda a situação da educação, você percebe que Satanás procura lançar seus tentáculos em algumas cabeças que eu não sei se tem cérebro ou minhoca,
para tentar interferir numa área que o governo não tem direito, na educação do seu próprio filho, na educação familiar. O seu filho, antes de ser um cidadão, ele tem que ser um filho de Deus. Se ele não conseguir essa meta, ele será um péssimo cidadão. Ele vai prejudicar pessoas, vai enganar, será uma pessoa corrupta. Então, o apóstolo João ensina que você não supera o mundanismo pelo fato de estar dentro de uma igreja, guardando domingo, guardando sábado, não usando calça comprida, ou usando saia, ou não usando isso, ou usando aquilo. Não é assim, porque o mundo está no coração. Ele mesmo disse uma coisa acerca dos judeus: o judeu verdadeiro não é aquele que está circuncidado, mas é aquele que tem o coração circuncidado. O próprio Deus pediu ao seu povo: filho meu, dá-me o quê? O teu coração. Uma vez que o meu coração está em Deus, então Deus põe em mim a marca que quiser. Deus começa a tratar em nossas vidas, porque o nosso coração pertence a Ele. Você não é de Deus porque você está fazendo uma corrente, uma campanha, uma novena, essas bobagens que eu canso de falar para vocês, que isso é um atraso de vida. Isso não é coisa de fé, isso é coisa de pessoas que não têm fé, que não espera nada de Deus, espera dessas coisas, porque foi colocado em suas mentes que se elas fizerem isso e derem algum dinheiro na igreja, elas vão receber de Deus o dobro. Isso para mim é interesse pessoal, isso não tem nada a ver com a cultura cristã. Abram bem os seus olhos para aquilo que nós estamos aprendendo. Então, a fé é a proposta divina para que você possa conseguir ser uma pessoa vitoriosa. Para dizer como Paulo disse, este é o maior testemunho. O testemunho de Paulo não foi dizer: eu terminei minha vida, comprei 10 casas, 500 carruagens, eu tenho uma manada de cavalo, eu tenho ali bodes, cabritos, cabras, ovelhas, tenho pastos. Não. A maior vitória de Paulo foi: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Pois o próprio Senhor Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ao que Jesus estava se referindo? Ao inferno. As igrejas não ensinam mais sobre eternidade e nem sobre inferno. As pessoas estão achando que isso é uma piada, mas nada que saiu da boca de Jesus foi piada. Ele chegou ao ponto de dizer: se o teu olho direito ou esquerdo, não me recordo agora, atrapalha você de ir para o céu, é melhor você entrar no céu sem um dos olhos do que cair no inferno com os dois. Porque ali haverá choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Você pode imaginar viver no meio de almas gritando? Você pode imaginar aquele cheiro horrível do enxofre? Quando a Bíblia fala de fogo, de enxofre,
não significa propriamente esses elementos, mas significa que a Bíblia está dizendo que aquilo ali é um lugar de sofrimento, para pessoas que resolveram desobedecer, resolveram não dar atenção, resolveram não levar a sério as coisas, foram pessoas amaldiçoadas eternamente. Então nós vivemos entre um hiato, um abismo, entre um abismo que mostra um lugar onde pessoas estão gritando, e em outro lugar onde as pessoas estão experimentando a alegria, onde não existe mais dor, não existe mais pranto. Onde a saúde não acaba mais. Você imagina um lugar cheio de alegria, onde você não precisa fazer um esforço para entender, porque a sabedoria do Senhor está em toda parte. A paz do Senhor está em toda parte, a alegria dele está em toda parte. Não há razão para existir lágrimas ali. A morte não existirá mais, porque o corpo que você vai receber vai ser um corpo igual ao que Jesus recebeu no dia da sua ressurreição. Então, nós temos aprendido que a fé dá à sua mente uma forte convicção da realidade e do caráter de Deus. Deus diz à sua mente: eu sou isso. Mas a fé também diz o que o mundo é. Eu já falei no início aqui, o que o mundo pode fazer dentro da sua casa? Destruir sua família. O que o mundo pode fazer na sua personalidade? Destruir seu caráter. O que o mundo pode fazer na sua religião? Dizer que, não é bem assim, sempre contraditando, sempre dizendo que você não precisa viver desse modo. O que o mundo pode fazer na vida dos seus filhos? Dizer que as drogas é o maior barato, que a bebedeira à noite numa balada não tem problema algum, que ficar faz parte do momento, que se eu não praticar isso, meus amigos, meus colegas vão fazer comigo o bullying. Deus está chamando hoje pessoas velhas, de meia idade e novas, para a última chance que tem. Esse mundo não tem muito mais tempo, com toda certeza não tem. Se a minha geração não for arrebatada, a próxima será. Porque tudo indica que esse mundo não suporta mais uma geração sobre ele. A coisa está cada vez mais podre, mais suja. Os homens estão perdendo a vergonha. Quando eu digo homens, não estou falando masculino, estou falando do ser humano. A humanidade está perdendo a vergonha. Nós estamos vendo o que Isaías disse: o inocente é culpado, o culpado é inocentado. Nós vemos a injustiça campeando em todo lugar. A roubalheira, a mentira, a pouca vergonha, a imoralidade.
Tem uma novela que vai ser lançada, que eu fiquei sabendo, que as pessoas dizem, nossa, mas isso vai ser o maior barato. O avô se apaixona pela neta e os dois fogem. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Há uns 30 ou 40 anos atrás, até mesmo o mais imundo, moralmente falando, se assistisse uma cena dessa, ele fecharia os olhos. Mas hoje, todo mundo diz, olha que legal, o mundo tem que ser assim mesmo, liberal. Liberal não, meu amigo. Podre. Libertino, esse é o termo. Se você gosta destas práticas, você é um libertino, pois é praticante da libertinagem, uma adulteração do termo liberdade. Porque liberdade não fere direitos, mas lhe dá deveres. Eu tenho a liberdade para dizer não e a liberdade para dizer sim, mas não tenho a liberdade para te corromper. Eu não tenho a liberdade para lhe prejudicar. Nem espiritualmente, psicologicamente e nem fisicamente. Isto é um direito que Deus não me dá. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, significa o quê? A verdade me liberta do poder do mundo, do poder de Satanás, do poder da minha natureza humana, para que eu possa dizer sim a Deus e não ao mundo. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. A fé traz à mente o quê? A compreensão da vontade e dos desígnios ou propósitos de Deus. Uma pessoa sem fé não sabe nem o que Deus vai fazer. A maioria dos cristãos vão à igreja dizendo assim, vou naquela igreja porque é boa, lá o povo está recebendo. Recebendo o quê? Um povo que não sabe o que Deus vai fazer, não pode receber nada a não ser ignorância. Você imagina conviver com pessoas, numa família, por exemplo, um casal que não conversam e que não sabem para que lado ambos estão seguindo. Imagine você entrar num curso sem se deparar com o currículo. Nós temos hoje ideia do que é básico, avançado, intermediário, porque essas coisas obedecem o quê? Uma certa graduação, a fim de que você saiba e conheça o caminho, os estágios. Você sabe onde vai dar. Agora, se é bom, se é mal, não sei. Mas você conviver com uma pessoa que você nunca sabe o que está na sua mente. Ah, eu gosto daquele rapaz, daquela moça, porque ela é bonita, porque ele é bonito, ele é legal. Legal no quê? Pelo que ele está lutando? Você começou um relacionamento, mas você sabe quais são os propósitos deste rapaz ou desta moça?
Então você, mulher, diz: eu estou louca para que Deus me dê um filho. Você sabe o que você está pedindo? Eu quero casar. Você sabe o que você está pedindo? Você viu a risada aí? Então você sabe o que você está pedindo? Alguns irmãos dizem assim: eu gostaria que Deus estivesse próximo de mim. Você sabe o que você está pedindo? Você sabe que um pregador da antiguidade, chamado Jonathan Edwards, escreveu um sermão, e ele disse: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Eu hoje não tenho tanta força para pregar como eu pregava antes. Mas eu nunca... Quer saber de uma coisa? Eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Deus me usa muito mais hoje do que em todo o tempo atrás no meu ministério. Antes eu não me preocupava em fazer as pessoas pensarem. Hoje eu me preocupo. Antes eu era como um menino que queria pular num picadeiro e todo mundo aplaudir e me receber. Hoje, mais velho, eu quero que vocês reflitam que o Senhor de toda a história está aqui de modo invisível, mas presente, porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. A fé, ela não é uma coisa louca, ela tem que trazer compreensão. Tem que levar você a estudar. Se Deus não quisesse que você não estudasse, Ele não teria lhe dado um livro. Então, a fé o esclarece tanto sobre os perigos do mundo, como das recompensas de Deus. A fé que vence o mundo procura mostrar para você que o mundo faz isso na sua vida e Deus faz outra coisa. Hoje eu vou dar uma introdução apenas sobre a fé de Abel. Domingo que vem nós vamos tratar com ela de modo mais profundo. A fé, nas diferentes situações, o conduz às verdades e aos princípios bíblicos, a fim de agir à semelhança de Jesus. É isso que a fé faz. A fé, ela diz: você brigou com sua mulher, e vocês se desrespeitaram. Então a fé diz: nem você e nem ela estão certos, porque ambos passaram dos limites. Mas ele passou 90. Mas a fé diz: você passou 10. Mas ele me xingou, mas você está com ódio.
E a fé diz: se você não controlar o pecado que está no teu coração, você vai destruir o teu marido e a tua casa e os teus filhos. Porque a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Aí, o jet lag está me pegando. Mas tudo bem. Aí, o jet lag não é o diabo não, gente. Então veja lá. O filho chega em casa, o pai fala, ou a mãe fala: filho, não sei o que e tal. E aí o filho pega: eu já sei, vocês são tudo guardados, cala a boca. Eu sei o que eu vou fazer. Às vezes os pais conduzem os filhos à ira. Mas isso não dá o direito aos filhos de serem respondões aos pais. A Bíblia fala que o pai e a mãe, os pais, não devem provocar a ira nos seus filhos, a raiva, o ódio. É o que muitos pais fazem. Por não se assentarem com eles, por não conversarem com eles, por não tratá-los como amigos, desde pequenininho. Então, quando eles crescem, eles não veem em um determinado momento mais os seus pais como seus heróis, mas como oponentes. Eles não percebem mais que eles querem protegê-los, mas como seres ameaçadores, que quer lhes roubar a liberdade, ou seja, a libertinagem. Toda pessoa mais vivida, seja ela cristã ou não, sempre tem bons conselhos. Porque sofreu, superou situações e aprendeu a viver. No entanto, um pai e uma mãe cristã não tem apenas bons conselhos, tem sabedoria. Porque ela aprendeu, os dois aprenderam do Senhor como viver em Cristo Jesus. O que Deus espera que vocês possam viver à semelhança de Cristo. O que é viver à semelhança de Cristo? É que através das nossas atitudes, as pessoas possam olhar para nós e dizer: poxa, Jesus fez uma obra maravilhosa na vida desse casal, desse rapaz, dessa moça. Como eu gostaria de ser como ele, como eu gostaria de ter na minha casa esses sinais, essas marcas. Como eu gostaria de poder chegar para minha mulher e falar para ela: eu te amo. Por que o marido não consegue? Jesus na cruz do Calvário, você viu o que ele fez? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Cuidem um do outro. Vocês sabem o que eu vim fazer. Não fiquem preocupados. Já já eu estou de volta. E ele veio. Num momento de grande agonia, ele ainda se preocupava com as pessoas. A verdadeira fé se preocupa com as pessoas. Ampara, ensina, educa, honra, trata bem. É muito comum, quando vocês vivem juntos, existir um desgaste. Isso é normal.
mas cuidem de superá-lo, porque não superá-lo é anormal e mundano. Então, meus irmãos, eu gostaria que nós lêssemos o nosso texto de novo, o versículo 4. Que fala sobre a fé de Abel. Eu creio que Deus está falando com a gente aqui. Leia em voz alta comigo. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto. Tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Nós vemos aqui que Caim matou Abel. E antes que você comece a falar, mas então com quem um casou, o outro... A Bíblia não se preocupa em falar quantos filhos Adão e Eva tiveram. A Bíblia se preocupa em falar sobre uma genealogia que terminou em Jesus. Abel era para ser aquele que iria dar descendência a Jesus, mas Caim matou Abel. Você percebe que Satanás tenta destruir o caminho para ir a Cristo. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Satanás procura induzir você a fazer o que você quer e não o que Deus quer, para que você não vá à pessoa de Cristo. A fé de Abel nos revela algumas coisas. Abel nos revela o tipo de fé que agrada e que é aprovada por Deus. Por quê? Porque a fé de Abel fala da verdadeira salvação de Deus. Quando ele oferece um sacrifício, o que isso representa? Aquele que haveria de vir. Ele faz para mostrar quem? Jesus. Quando você ama a sua família, o que você faz? Você não ama a sua família para mostrar que você ama, mas que Jesus a ama através de você. Quando você senta para falar com seu filho, é um sacrifício. Porque você tem tantas coisas para pensar, e aquele rapazinho, aquela mocinha, vem até você para chorar. E você não está com muita paciência para ouvir, mas você se sacrifica para ouvir, porque Jesus o ouviria. Porque quando você vai orar, você espera que ele te escute. Quando você vai ler a Bíblia, você não vai ler a Bíblia só para estudar a fim de alcançar conhecimento. Você vai ler devocionalmente como Jesus fez. Quando você abraça um irmão, você não vai abraçar este irmão com segundas intenções, mas você praticará hospitalidade, relacionamento saudável, porque Jesus fez. Você, quando percebe que está sendo exagerado,
você tem que parar de falar. Porque senão você afasta as pessoas de Deus. Jesus fez isso. Salomão disse: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para falar e tempo para ficar quieto. Há tempo para rir e tempo para chorar. Tempo para nascer e tempo para morrer. A fé de Abel está sempre disposta a buscar, desculpa, faltou o verbo, a aprovação de Deus. Por meio do quê? De uma vida correta. Não foi isso que Deus aprovou nele? Sua vida correta? Foi. Então, você sempre vai buscar uma vida correta. E onde você vai encontrar o parâmetro para uma vida correta? Em regulamentos? Não, porque domingo eu fui na igreja, porque no sábado eu vou. Isso é vida correta? Eu já disse há pouco. Você vem aqui no domingo, mas amanhã você é ladrão. Você vem aqui no domingo ou vai no sábado, mas amanhã você é mentiroso. Você é enganador. Você não é estudioso. Você desrespeita. Isso não é fé. Você participa de uma corrente de oração, de uma novena, de uma campanha. Eu lhe dei 5.000 na igreja. E Deus diz: você quer que eu faça o quê, você é idiota? Gente, eu vi cenas, sempre que vou a Israel, eu fico triste porque eu vejo cenas terríveis de pessoas, brasileiros, com garrafinha de água, pegando água do mar da Galileia, para trazer para o Brasil, como se aquela água fosse encantada. O mar da Galileia está baixando, até eu brinquei, precisa falar para os pastores aí no Brasil, que vende água doidado aqui, porque está acabando a água em Israel. Precisa parar de ficar trazendo água de lá para cá. É bom levar um pouco daqui para lá. Aqui a gente tem mais rio, tem Rio Amazonas, Rio Xingu. Lá eles têm o Jordão, tem o Rio Dan, tem mais uns outros 2, 3. Nós temos aqui 1000 rios, aquíferos que assombram o mundo. E a gente anda com a língua seca. A fé de Abel sempre transmite uma mensagem viva acerca da realidade de Jesus na sua vida. O que ele transmite é a vida. Ele passa às pessoas a vida e não a morte, e não a destruição. Então, veja lá, eu hoje não quero falar com vocês sobre isso, mas quero que vocês leiam comigo em Gênesis para a gente terminar. Vamos ler Gênesis 1 ao 10. Gênesis capítulo 4, versículos 1 ao 10. E depois nós vamos terminar. Tá chato, gente? Vamos lá? É duro achar gene. O gene é duro achar, né? Então vamos lá. É o gene, é o gênio. Fanny, está se sentindo bem no nosso meio? Beleza. Shalom, shalom. Então, Adão teve relações com Eva.
o filho não nasceu com milagre, né? Deus não criou a televisão logo de cara para eles, tal, porque senão não ia encher a terra, né? Então Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Caim, em hebraico, se parece muito com lança. Lança que fere com firmeza. Não é interessante que uma mãe dê um nome assim para um filho? Ela esperava talvez um homem valente, né? Um homem trabalhador, tipo do Adão, né? Mas por outro lado, esse homem valente foi valente para o lado imoral. Depois teve outro filho chamado Abel, que no hebraico, Abel significa fazer desvanecer, isto é, desaparecer. Por que será que ela deu o nome, né? Deus estava dirigindo a vida deles. Você se lembra que João Batista disse: é necessário que eu desapareça para que ele cresça? Você vê que Caim é aquele que fere, então é aquele que destrói a verdade, e aqueles que amam a verdade. Abel é aquele que desvanece, é aquele que desaparece, para que a verdade apareça. É só você ter calma. E então, com a ajuda do pastor Walter, é nada, com a ajuda dos nossos professores queridos que estudaram isso, que nos passam essas verdades, a gente aprende. Agora você sabe que Caim, ele representa alguém destruidor, que fere, e não só o seu irmão, como ele vai matar o seu irmão, mas ele fere o quê? Os propósitos de Deus. Já Abel é aquele que desaparece e que quer mostrar ao mundo os propósitos de Deus. Abel era pastor de ovelhas e Caim, agricultor. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: olha só, ó o mundo. Então Deus vem dizer, Deus vem trazer para ele o quê? Fé. Vem ensinar, a fé ensina. Por que você está com raiva? Porque anda carrancudo. Ó, se tivesse feito o que é certo, isto é, se você tivesse sido fiel, se você tivesse agido pela fé, estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está o quê? Na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Onde está o pecado? Dentro dele. Onde está o mundo? Dentro de nós. Ele está à porta. Amanhã você vai querer enganar alguém. E Deus vai dizer para você: não faça isso.
Amanhã você vai responder torto para o seu marido ou a sua esposa, e você vai dizer assim: fiz mesmo. E Deus vai dizer: baixa a bola. Amanhã você vai responder para o seu pai, sua mãe, e vai dizer: não, eles são quadrados, eles não entendem nada, é isso mesmo. E Deus vai dizer: você não honrou seu pai e sua mãe. E se você não dominar isso que está no seu coração, isso vai destruir você primeiro e a sua família. Domingo que vem você vai vir aqui na igreja e vai dizer assim: de novo. Aí você pega o celular e fica respondendo mensagens no WhatsApp aí. E Deus vai dizer: desliga isso. Escuta a minha voz. Agora não é hora de ficar mandando mensagem para namorado. Ai, eu espero que o voto acabe logo, porque daqui a pouco nós vamos... Aí a gente se encontra, a gente sai. Mas o Walter não termina logo. Eu vim disposto a terminar logo, mesmo com jet lag. Mas não dá. Aí Caim disse a Abel, verso 8, o seu irmão: olha só, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, o que fez Caim? Atacou Abel, seu irmão, e o matou. Mais tarde, você vê que Deus não interveio. Você faz o que você bem entender da sua vida. Essa história, Deus vai sempre proteger quem age pela fé. Deus vai proteger. Eu estou cansado. Tem pastor chapeludo, pastor careca, pastor tudo, que fala: Deus vai proteger. O outro: não, Deus vai proteger. Se você der uma graninha aqui, Deus vai proteger. Nem sempre Deus às vezes permite histórias tristes na vida de seus filhos. Você vê no Rio de Janeiro, várias vezes, a menina estava vindo com o pai da igreja e uma bala perdida. Pá! Quantas vezes você já não ouviu isso? Sim ou não? Sim. Por que, meu Deus? Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Olha a cara de pau. Como se ele pudesse mentir para Deus. Não sei. Respondeu Caim. E agora, olha só o sarcasmo. Por acaso, eu sou o guarda do meu irmão? Eu sou a babá dele? Então Deus disse: porque você fez isso, da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Você se lembra porque Jesus derramou sangue na terra? O sangue do inocente caiu e calou a vingança. Por isso, agora Deus vai puni-lo. Não existe pecado sem punição. Você pode me ouvir, eu posso me ouvir, nós ouvimos Deus, e se o desobedecermos, não estamos livres de punição. Você pode chegar e dizer: Deus me perdoe, eu errei. Ele disse: eu te perdoo, filho. Mas o que você fez abriu uma brecha. E você prejudicou pessoas e elas vão cobrar de você. Talvez elas te peguem na rua de pau. E eu vou ter que ser o juiz. Vou contar até 10. Para você não morrer.
Ou então, fecha os olhos e te espero no céu. Quer um exemplo? Estevão. Por isso, você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Por quê? Porque ele jogou o sangue inocente na terra. E ele era o quê? Agricultor. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Sabe o que significa o termo fugir em hebraico? Instável. Essa é a pessoa sem Deus, instável, cheia de síndrome, traumática. Você nunca sabe o que essa pessoa de fato é. E eu quero terminar nesta noite dizendo para você que você tenha sempre em mente que desde o início da verdadeira adoração a Deus, ela foi perseguida e distorcida por pessoas que não querem andar na presença de Deus. Eu tenho dito a vocês, tomem cuidado com esses cantores, com esses pregadores, com esses ensinos, e algumas pessoas dizem, ele é o dono da verdade. Então segue o que você quer, mas que você vai quebrar a cara, vai. Então, terminando, diante de tudo que vimos, cuidado para não se transformar em alguém que fere tanto a verdade como aqueles que a propagam e a amam. Não foi isso que Caim fez? Nos versículos 1 e 8? Tome cuidado para não ser esse tipo de pessoa. Às vezes você ensina aqui, chega um outro do seu lado e fala assim, não entra nessa, não é bem assim. Já viu? Você está destruindo, matando aquela pessoa. Lembre sempre das palavras de João Batista. Ele, Jesus, tem de ficar cada vez mais importante. E eu, menos importante. Caim é aquele que fere, Abel é aquele que desvanece, é aquele que desaparece, para que o perfeito apareça. Se você não aprender esse princípio, você nunca será uma pessoa bem-sucedida. Jesus, quando entrava numa reunião como essa, quando pequeno, imagine a atenção que ele dava à palavra de Deus. Aos 12 anos de idade, fazendo aquela prova que os judeus fazem com as crianças, ele impressionou os professores. Tenha prazer em oferecer a Deus o que lhe dá prazer. Tem gente que diz assim, mas vamos cantar esse hino. Ai, de novo essa devocional. Esse negócio de ler Bíblia agora, né? Bem agora. Você imagina. Eu até falei para a Denise. O último dia nosso em Atenas, todo mundo tinha andado, e de repente eu cheguei e falei assim, amanhã, irmãos, cedinho nós vamos nos reunir para orarmos e meditarmos na Bíblia. Um olhou para o outro. Bom. Mas fiz de propósito. Porque eu gosto mesmo de carcar mesmo, às vezes. Porque na verdade, nós temos que ter prazer em dar prazer. Se você não tem prazer naquilo que dá prazer em Deus,
Ele vai tirar o prazer da sua vida, pois até o que você tem lhe será tirado. Com a medida que você mede. Se você mede para baixo, Deus vai medir para baixo. E se você faz isso na vida, todo relacionamento é assim. Então toma cuidado. Tudo que eu estou falando com você hoje aqui, não é um ensino propriamente só teológico. Eu estou tentando ensinar vocês a viverem, a respeitarem pessoas. Eu brinco com as pessoas, eu sou um brincalhão, eu sou um menino, um eterno menino. Mas se você não aprender a viver, você só vai sofrer. Você só vai judiar de pessoas, prejudicar pessoas. Para que existe uma igreja? Para ensinar as pessoas a viverem, para ensinar as pessoas a se respeitarem, independente se elas têm ou não a mesma fé, não importa. Seja humilde diante de Deus e tenha prazer na correção divina. Caim teve a chance de ouvir Deus. Quando Deus disse: cabe a você dominar o que está no seu coração, Caim. Ele fez? Não. Você está diante de um ensino maravilhoso, acredito eu. Cabe a você querer ou não. Amanhã você vai estar diante de um inimigo, de alguém que representa a você uma ameaça, de alguém que quando você está perto, você se sente como Caim, rebaixado. Então, em vez de você tentar rebaixar a pessoa, aprenda com o seu exemplo a se elevar. Ter ciúmes, inveja, é coisa de gente doente. Aí, ficou rico, deve ter roubado, hein? Não é assim que falam? Triste. Olha, comprou um carro. O pastor comprou um carro. Está roubando a igreja, hein? Vamos visitar a minha conta bancária. Talvez você vai deixar algum lá. O pastor está viajando, hein? Estou viajando. Melhor viajar do que ter uma boca imunda igual a sua, que joga a morte. Talvez você vai estar diante de pessoas que, por alguma razão, pela sua correção, pela sua vida correta, Deus abençoa e você se sente rebaixado, porque Deus não aprova você. E em vez de você buscar uma vida aprovada, em vez de você buscar competência, você busca o quê? Um julgamento falso. Você se vitimiza. E toda pessoa que começa com essa história de se vitimizar, de achar, eu não estudei, eu não tenho dinheiro, meu marido é um brucutu, a minha mulher é da família dinossauro. Se você ficar reclamando da vida, onde é que você vai? Tudo de ruim aconteceu com você, tá bom, mas imagine o que Deus pode fazer de bom. Imagine aquilo que você chama de ruim, do que Deus te livrou, cara. Imagine da tranqueiraiada que Deus te livrou. Você tinha que atravessar um rio machucado, onde só tinha piranha.
E Deus fez uma ponte. Você não chegou do outro lado com o que gostaria de ter, mas chegou são e salvo, porque até aqui o Senhor te ajudou. Quem no céu tenho eu além de ti.